Olá, nessa aula nós vamos falar sobre avaliação de investimentos. Existem vários tipos de investimento que podem ser classificados no ativo circulante, no ativo não circulante, no realizável a longo prazo, enfim. Então nós vamos dar uma olhada como é que a gente entende isso, quando é que a gente contabiliza num grupo ou no outro grupo, como que a gente avalia esse investimento, se é pelo custo, se é pelo valor justo, se é pelo método de equivalência patrimonial. Então vamos dar uma olhada num esquema que a gente fez aqui para entender da melhor forma isso, ok? Então, começando com uma visão geral, nós podemos dizer o seguinte: os investimentos eles são classificados basicamente em dois grandes grupos. O primeiro grupo, aqueles investimentos que serão contabilizados pelo seu valor de custo e com o tempo ajustados ao seu valor justo. E um outro grande grupo que será avaliado pelo método de equivalência patrimonial. Contabilizamos inicialmente pelo valor pago pelo investimento e nos próximos fechamentos de exercício nós fazemos o ajuste de equivalência patrimonial. Beleza, então são dois grandes grupos. Como nós estamos vendo aqui na tela, um deles é classificado ali no ativo circulante ou realizável a longo prazo, que são os avaliados pelo custo e posteriormente pelo seu valor justo, e o outro grupo que é pelo método de equivalência patrimonial, onde nós vamos classificar lá em ativo não circulante no grupo investimentos. E nós ali estamos falando de controladas, coligadas ou controladas em conjunto. Então agora nós vamos definir esse grupo, vamos primeiro definir esse e depois definir o grupo das demais participações. Controladas, né? O que é uma controlada? Direito do sócio que assegurem de modo permanente preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. O que é o controle? Possibilidade de dirigir as políticas financeiras, operacionais, a fim de obter os benefícios e riscos de suas atividades. Então, primeiro, que o controlador ele tem o poder de voto, né? Ele é quem decide, que toma a decisão final, tem o poder de eleger os administradores, os principais administradores, e também é quem decide sobre as políticas estratégicas, políticas financeiras, políticas operacionais, políticas industriais. Quais são os principais indicadores de controle? A controladora detém, direta ou indiretamente, mais da metade do poder de voto. Não quer dizer que tem que ser assim, quer dizer que esse é um indício de que é controlador. Há o poder de dirigir as políticas financeiras e operacionais, obedecendo a um estatuto ou um acordo. Há o poder de nomear ou afastar a maioria dos membros do conselho quando o controle da empresa é exercido através desse conselho. Então, tem empresas que o controle é exercido pelo conselho, mas quem elege o conselho, quem pode tirar ou colocar alguém no conselho é o controlador. Há o poder de angariar a maioria dos votos em reuniões do conselho quando o controle da empresa é exercido através desse conselho. Então veja, muita gente acha ou entende que o controlador é aquele que tem 50% ou mais das ações. Aliás, mais que 50% das ações. Mas não necessariamente. Muitas vezes você pode ter menos, o restante das ações são muito diluídas, né? Ninguém tem uma participação relevante, e este que tem menos de 50% acaba mesmo assim sendo o controlador. É ele que administra, ele que está lá na empresa, é ele que define quem vai para o conselho, se for o conselho controlador, é ele que define as diretrizes, as políticas financeira, política industrial, política operacional. Então o controle é facilmente identificado, né? Porque sempre existe aquela figura de quem manda, né? De quem toma a decisão final. E nas coligadas? Coligada é a entidade na qual o investidor tem influência significativa e que não se configura como controlada ou participação em empreendimento sob controle em conjunto. Influência significativa, o que é? É o poder de participar nas decisões financeiras e operacionais da investida, sem controlar de forma individual um conjunto
essas políticas. Ou seja, a coligada, né, quando eu tenho uma coligada, eu tenho influência significativa nas operações, mas eu não decido nada, especialmente sozinho, né? Eu não decido, eu participo das decisões. Quem decide é o controlador, mas eu tenho influência, então por isso é uma coligada. Evidências de influência significativa: representação no conselho de administração ou órgão equivalente da investida, participação no processo de criação das políticas, transação relevante entre investidor e investida, intercâmbio de pessoal administrativo, fornecimento de informações técnicas essenciais. Então a coligada, ela tem influência, ela dá o seu parecer, ela dá o seu palpite, vamos dizer assim, né? Mas não é quem decide finalmente. Se um investidor detiver, direto ou indiretamente, 20% ou mais do poder de voto de uma investida, presume-se que ele possui influência significativa, a menos que possa ser claramente demonstrado que esse não é o caso. Se um investidor detiver, direto ou indiretamente, menos de 20% ou mais do poder de voto de uma investida, presume-se que ele não possui influência significativa, a menos que essa influência possa ser claramente demonstrada. Então, se eu tiver mais de 20% da participação nos votos da empresa, significa dizer que ela é uma coligada. É claro, se eu chegar a ter 51%, aí já é controlada, né? É claro que isso pode acontecer e mesmo assim não ser coligada. Eu posso ter 20%, mas não interferir em nada nessa empresa, não ter participação ativa em nada. Então aí também não é considerada coligada. Por quê? Porque tem que ter influência significativa. Essa influência significativa se faz por meio da participação em votos ou por meio da administração mesmo, como a gente já falou, ok? E tem também a questão da sociedade controlada em conjunto. Quais são as características? 2 ou mais empreendedores vinculados por um acordo contratual. O acordo contratual estabelece o controle em conjunto, onde nenhum empreendedor isolado está em posição de controlar a atividade unilateralmente. E um operador gerente deve agir conforme as políticas financeiras e operacionais que foram acordadas pelos empreendedores. Ou seja, são 2 ou mais de 2 que compõem uma sociedade e que tomam decisões em conjunto. Então, 2 empresas são sócias em uma terceira e tomam decisões em conjunto. Então, aí sim uma entidade controlada em conjunto. O acordo contratual pode ser evidenciado de várias formas: contrato formal, atas de discussão entre empreendedores, estatuto de empreendimento, e etc. Geralmente por escrito e aborda assuntos como a atividade, duração e obrigação da prestação de contas do empreendimento controlado em conjunto, a nomeação do conselho de administração ou órgão equivalente da controlada em conjunto e o direito de voto dos empreendedores, as contribuições de capital pelos empreendedores, o compartilhamento pelos empreendedores de produção, receita, despesas e resultados da controlada em conjunto. Ou seja, esse documento, que pode ser uma ata, pode ser um contrato, pode ser um estatuto, enfim, esse documento vai deixar bem claro que os 2, em conjunto, decidem pela empresa. Decidem em relação a tudo, né? Em relação ao capital, em relação às principais atividades, em relação às políticas, em relação a tudo, ok? Muito bem. Então nós falamos das controladoras, da coligada e das controladas em conjunto. Esses três grupos de empresa que são avaliados pelo método de equivalência patrimonial. Se você ainda tem dúvidas sobre o método de equivalência patrimonial, eu vou deixar aqui em cima um link para você assistir um vídeo que eu fiz ensinando como se faz o método de equivalência patrimonial e também como usar o método de equivalência patrimonial quando você tem lucros não realizados, ok? Muito bem. Então, esses métodos de equivalência patrimonial.
As demais participações que nós vamos ver agora são contabilizadas pelo seu valor de custo e ali avaliadas posteriormente pelo seu valor justo. Quais são? Então tem o grupo que está lá no ativo circulante, que são aqueles investimentos os quais temos expectativa de realização no exercício seguinte. Então, primeiro, são mantidos para negociação, são reconhecidos inicialmente pelo valor de custo, depois ajustados pelo valor justo, como eu falei, e os rendimentos, os dividendos, juros sobre o capital próprio e o ajuste a valor justo, eles são computados no resultado do exercício. Então, são aquelas ações, aquelas participações compradas para negociação. E essa negociação deve acontecer num prazo de até 12 meses, ou seja, até o final do exercício seguinte, porque está classificado lá no ativo circulante, que é o curto prazo, ok? Então, mais uma vez, é contabilizado pelo seu custo e, posteriormente, ajustado pelo seu valor justo. Dividendos e juros sobre capital próprio são contabilizados em contrapartida ao resultado do exercício. E tem também, dentro do grupo de demais participações, aquelas que são realizáveis a longo prazo. Ou seja, são ações, empresas das quais nós não temos controle e nem somos coligadas. Agora, os investimentos, os demais investimentos, demais participações classificados lá no realizável a longo prazo. Então, quem são essas participações? São aquelas que não são nem coligadas, nem controladas em conjunto e não são também aquelas que nós compramos para negociar num prazo até 12 meses, num prazo até o final do exercício seguinte. Então elas não são mantidas para negociação, são reconhecidas inicialmente pelo valor de custo e também depois valorizadas, quer dizer, ajustadas pelo seu valor justo, e os rendimentos, aqui vem a diferença para esse grupo do ativo circulante. Os rendimentos, dividendos, juros sobre capital próprio, são tratados como receita financeira na DRE. Vai para resultado também, mas é classificado como receita financeira. E o ajuste ao valor justo é registrado diretamente no PL, enquanto que aqueles que estão no ativo circulante, esse ajuste ao valor justo é contabilizado também na DRE. Neste caso aqui, realizável a longo prazo, é contabilizado lá no PL, ajuste de avaliação patrimonial, ok? Então, resumindo tudo isso daí, nós temos controladas, coligadas, controladas em conjunto e as demais participações. Esse primeiro grupo, controladas, coligadas e controladas em conjunto, avaliação pelo método de equivalência patrimonial. As demais participações, elas são avaliadas pelo custo inicialmente e posteriormente ajustadas pelo valor justo. Quando estivermos falando daquelas que estão no curto prazo, nós vamos fazer contabilização de dividendos, juros sobre capital próprio recebidos ou ajuste ao valor justo, contrapartida na DRE. Quando nós falarmos daqueles que estão no realizável a longo prazo, a receita de dividendos e juros sobre capital próprio vai estar na DRE em receita financeira. E o ajuste a valor justo vai estar lá no PL. Ok, agora nós vamos fazer aqui um resumão num esquema que a gente bolou de sim e não, né? Talvez ajude mais para você identificar onde é que vai contabilizar. Então começa assim: o investidor controla a entidade? Sim, controla. Então é um investimento incontrolado, avaliado pelo método de equivalência patrimonial. Não, ele não controla a entidade. Então vem uma segunda pergunta: o investidor, ele tem influência significativa na entidade? Se a resposta é sim, estamos diante de uma coligada, também avaliada pelo método de equivalência patrimonial. Se a resposta for não, mais uma pergunta: o investimento controla a entidade em conjunto? Se a resposta for sim, o investimento é entidade controlada em conjunto, também avaliado pelo método de equivalência patrimonial. E se a resposta for não, então é um investimento em ativo financeiro, avaliado pelo valor justo e classificado como negociação ou disponível para venda, de acordo com a NBCTG 38. Ou seja, ou vai estar
lá no ativo circulante ou vai estar no realizável a longo prazo. Aí vai depender do tipo de participação que estivermos falando. Tá certo? Então é isso, eu espero que essa aula conceitual possa ter te ajudado a você entender exatamente onde é que a gente contabiliza os investimentos. Quando é ativo, quando é ativo circulante, quando é ativo realizável e quando é investimento. E também quando eu devo fazer o método de equivalência patrimonial e quando eu não devo fazer por esse método, devo contabilizar somente pelo custo ou pelo valor justo. Tá certo? Se você tiver alguma dúvida, sem problemas, coloca no comentário que eu te ajudo. Não esquece de se inscrever no canal, de dar um joinha aí no vídeo e também de ativar o sininho, porque toda vez que nós colocarmos vídeos novos, você vai receber a informação de que tem vídeo novo. Tá legal? E a gente está fazendo isso praticamente todos os dias. Não esquece de nos seguir nas redes sociais, no Instagram. E lembrando também que na descrição desse vídeo você tem link para os nossos e-books. O e-book preparatório, o e-book de 50 dicas para o exame de suficiência do CFC. Aproveita para estudar bastante para o próximo exame. Forte abraço e até o próximo vídeo.